Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo inicialmente Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 1, versículos 49 a 51. Assim está escrito: Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Esse é o texto que nós vamos meditar nesta oportunidade e, partindo daqui, trazer de relance como João, ao escrever este evangelho, apresenta Jesus em cada um dos seus capítulos. Na verdade, são aqui 21 capítulos. Então vamos ver 21 maneiras como João apresenta Jesus. Aqui neste capítulo 1, o versículo que nós acabamos de ler como base, ele conta-nos daquele momento em que Filipe, ao encontrar Jesus, lembrou-se do amigo Natanael e foi falar com ele para levá-lo a Jesus. E Filipe começou a questionar Natanael começou a questionar a Filipe a respeito de Jesus, desmerecendo de que de Nazaré não podia vir nada de bom. Nazaré era até um lugar insignificante, desconhecido, mas a palavra de Deus diz que seria de Nazaré, e exatamente foi de lá. Como Filipe não conseguiu convencê-lo a crer no Senhor Jesus, então ele disse: então vem e vê. Se você não pode crer no que estou falando a respeito de Jesus, vamos comigo e você vai ver com os seus próprios olhos. Natanael aceitou e foi com Filipe. Quando ele está se aproximando, Jesus observa que ele vinha. E Jesus, antes de qualquer coisa que Filipe falasse ou que Natanael falasse, Jesus se antecipa e fala a respeito de Natanael. E ele diz o seguinte: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Foram as palavras de Jesus. Natanael tinha dito que de Nazaré não saía nada bom. Agora, quando Jesus disse, ele disse: de onde me conhece tu? Então Jesus disse: olha, antes que Filipe te chamasse, tive eu, estando tu debaixo da figueira. Então a cabeça de Natanael começou a virar parafuso. E ele ficou sem entender, sem compreender como é que as coisas estavam acontecendo. Foi aí que deu um start nele. Ele acordou para a realidade. E as palavras que li foram as palavras que ele disse a Jesus. Para Filipe, ele disse que de Nazaré não sairia nada bom. Depois de ter esta experiência, este impacto de Jesus para com ele, de saber tudo a respeito dele, olha o que ele disse. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Até então não era nada, mas agora passou a ser o Filho de Deus e o Rei de Israel. E Jesus então reafirmou a ele que dali por diante ele veria o céu aberto e os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, neste primeiro capítulo, Jesus é apresentado aqui como sendo Filho do Homem, que causou uma admiração profunda e um despertar no coração de Natanael, que inicialmente relutante, mas agora
confiante, certo, seguro e disposto a seguir com Jesus. O que as palavras de Filipe não pôde convencê-lo, quando ele chega perto de Jesus, na presença de Jesus, e ouve a palavra de Jesus, e ela impacta profundamente o coração dele, ele então agora passa a crer pelos próprios olhos, não por ouvir falar, mas porque ele viu Jesus e ouviu as palavras de Jesus. E aquilo então mexeu com toda a estrutura dele, e ele chamou Jesus de Rabi, e disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Neste primeiro capítulo, Jesus é conhecido como sendo Filho do Homem. No capítulo 2, nós observamos, no capítulo 1, aqui quer dizer, ele é Filho de Deus. No capítulo 1, ele é Filho de Deus. No capítulo 2, ele é Filho do Homem, quando ele opera aquele milagre e faz todas aquelas coisas lá em Caná da Galileia. Ele é considerado ali o Filho do Homem. Quando Maria disse a ele que tinha acabado o vinho, ele disse: que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então, nós encontramos aqui ele sendo apresentado como o Filho do Homem, aquele que veio e que realizou milagres lá em Caná da Galileia. Jesus fez esse milagre revelando ser Filho do Homem. Eram expressões com as quais Jesus era conhecido. No capítulo 3, um capítulo conhecidíssimo, nós encontramos sobre o encontro de Nicodemos com Jesus, quando ele foi durante a noite, com medo dos judeus, ficou impactado com o testemunho de Jesus perante as pessoas e procurou ir ter com ele para a sós conversarem por um pouco de tempo. E naquele momento, então, Jesus começa a ensinar, a dizer coisas para Nicodemos que ele não sabia. Coisas que, no campo espiritual, são simples para quem tem o discernimento espiritual. Mas para quem não tem ainda o discernimento espiritual, o que Jesus falava era difícil de entender. Ora, Nicodemos era mestre em Israel, era instrutor, era mestre das Escrituras, pelo conhecimento adquirido. Mas quando Jesus fala que é necessário nascer de novo, ele não compreende a linguagem de Jesus e fica relutante. E chega até ao ponto de dizer: como pode um velho como eu voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Mas não era aquele tipo de nascimento que Jesus estava falando, mas ele não entendeu. Então Jesus passou a ensinar como era efetuado aquele nascimento. Era o nascimento da água e do Espírito. Somente através deste nascimento da água e do Espírito, simbolizando a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, é que o homem é nascido de novo, e aí então ele pode ver o reino de Deus e ele pode entrar no reino de Deus também. Então, o capítulo 3 apresenta Jesus como o mestre divino. No capítulo 4, nós encontramos, quando Jesus saiu da Judeia, observamos aqui, quando ele saiu da Judeia para ir para a Galileia, no meio do caminho, para um caminho mais fácil, estava Samaria. Os judeus contornavam para não passar por dentro de Samaria, devido à inimizade que eles tinham. Mas Jesus não veio para alimentar inimizade. Jesus veio para derrubar a separação, a inimizade e fazer a paz. E Jesus então decide entrar por Samaria
e vai a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Quando ele chega lá, aparece uma mulher samaritana. Nós conhecemos o testemunho. Jesus começa falando com ela sobre algo natural que ela conhece e que ela foi buscar. Ela foi buscar a água, precisava de água, e Jesus pediu água. E então começou aquele diálogo. Ela disse: olha, como sendo tu judeu, pede a mim de beber que sou samaritana. E outra, o poço é fundo e não tem a corda. Não temos a corda. Jesus, se tu souberas quem é o que te diz, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ela disse: onde tens esta água? Para que eu tome desta água e não venha mais aqui buscar desta água, que precisava vir todos os dias. Então, para aquela mulher, naquele diálogo, o resultado final foi que ela foi conquistada para Jesus. Tornou-se uma testemunha de Jesus. Identificou como inimigo, depois como profeta, depois como Messias, Senhor. E foi anunciar na cidade. As pessoas vieram pelo testemunho da mulher. Então, Jesus ali foi, no capítulo 4, o ganhador de almas. O ganhador de almas individual. Uma única alma. Enquanto os discípulos foram à cidade comprar mantimento, Jesus ficou ali conversando com a mulher samaritana e ela chegou ao ponto de confessá-lo como profeta, como Senhor e como o Cristo que havia de vir. No capítulo 5, nós encontramos lá a cura do paralítico de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Era um homem que estava paralítico há 38 anos e não tinha quem o ajudasse no momento do agitar das águas, porque as dificuldades dele eram maiores e quando a água era agitada, outros que tinham menos dificuldades que ele se lançavam primeiro e era curado de qualquer enfermidade. Jesus, então, apresenta-se a ele como médico. Queres ficar são? Ele disse: eu não tenho homem algum. Mas não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou: queres ficar são? E depois de algum tempo, Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele levantou-se imediatamente, tomou a cama e foi para a sua casa. Um homem que estava paralítico há aproximadamente, conforme nós encontramos aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 5, ele estava naquela situação havia 38 anos. E, de repente, se levanta num instante, recobra forças, ânimo, disposição, pega a cama e vai para casa testemunhando de Jesus. Jesus é apresentado, então, no capítulo 5 como o médico, o grande médico, aquele que curou um paralítico enfermo há 38 anos. Para Jesus, não há tempo de enfermidade, seja ela uma enfermidade recente, uma enfermidade antiga, não importa. Com Jesus está o poder para curar qualquer que seja a enfermidade. Aqui foi uma de 38 anos e Jesus, com a sua palavra, curou. Então, ele é apresentado neste capítulo 5 como o grande médico. No capítulo 6, nós encontramos aqui, quando ele vai falar sobre o pão do céu e fazendo um comparativo sobre o maná que Moisés, Deus através de Moisés, supriu a necessidade daquele povo, ele disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas quem comer o pão do céu viverá para sempre. E depois, em dado momento, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta terá vida. Então, neste capítulo 6, Jesus é chamado o pão da vida. E é aí que os judeus ficaram difícil de compreender
esta linguagem do Senhor Jesus, mas ele deixou bem claro que ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele disse: eu sou o pão da vida. Então, este pão da vida, Jesus é apresentado no capítulo 6 como o pão da vida. Já no capítulo 7, nós vamos encontrá-lo numa festa que acontecia todos os anos, e no último dia da festa, o Senhor Jesus colocou-se em pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, Jesus, no capítulo 7, é apresentado como a água da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. No capítulo 6, ele é conhecido como o pão vivo que desceu do céu. No capítulo 7, ele é apresentado como a água que jorra para a vida. Rios de água viva correrão do seu interior. Jesus é a água que sacia a nossa sede espiritual. No capítulo 8, nós encontramos aqui quando aqueles homens levaram a Jesus uma mulher apanhada num ato contrário na Escritura Sagrada, levaram a Jesus e disseram a Jesus que ela deveria ser apedrejada até que morresse. Mas eles esqueceram que a lei dizia que tinha que levar o casal, e eles levaram somente a mulher, para colocar Jesus em alguma dificuldade. Mas Jesus, que veio para socorrer os pobres, necessitados, os oprimidos, quebrantados, os atormentados, ele veio também para ser o defensor dos fracos. E aqui estava uma mulher indefesa diante daquela multidão de homens, acusando-a e querendo vê-la morrer apedrejada. Jesus, então, se volta para aquele povo e diz o seguinte: tudo bem, é assim que deve ser feito? É. Então vamos fazer conforme vocês disseram que deve ser feito. Porém, aquele que tiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E ninguém ousou atirar pedra naquela mulher, porque todos foram tocados profundamente na consciência e se lembraram que todos eles tinham também pecados semelhantes. E, portanto, não podiam executar aquela sentença, porque eles estavam em falta diante de Deus, e se retiraram um a um. Jesus, quando se volta à mulher, disse: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não. Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então, Jesus aqui, no capítulo 8, ele é o defensor dos fracos. Aquela mulher foi liberta por Jesus, recebeu a sua libertação e a sua salvação. Jesus disse: vai e não peques mais. No capítulo de número 9, nós vamos encontrar Jesus passando num determinado lugar, ali numa cidade, e ele encontra ali um cego de nascença. E os discípulos interrogam Jesus, dizendo: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que nele se manifeste as obras de Deus. E Jesus, então, conforme nós observamos aqui, ele disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E Jesus, então, cuspiu na terra, fez lodo, untou os olhos do cego e mandou que ele fosse lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então Jesus declarou e disse o seguinte para aquele cego: Jesus revelou como sendo
a luz do mundo, porque ele veio trazer vistas ao cego. E este homem, então, passou a ser uma testemunha de Jesus. Então, aqui nós observamos Jesus como sendo luz. No capítulo 8, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui ele fez resplandecer na vida de um cego a visão que ele tanto almejava. No capítulo de número 10, nós vamos encontrar, aqui está falando sobre as ovelhas, o bom pastor, o aprisco, o porteiro, todas estas coisas. Mas aqui Jesus é retratado como sendo o bom pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Elas conhecem a minha voz e me seguem. Então, Jesus, no capítulo 10 de João, ele é apresentado como sendo o bom pastor, aquele que veio para arrebanhar as ovelhas e levá-las a bom pastos em apriscos seguro. No capítulo 10 e o versículo de número 11, ele diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O cuidado de Jesus como o verdadeiro pastor. Eu sou o bom pastor. No capítulo 11, nós encontramos o relato sobre a morte e a ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus. Quando ele estava enfermo, Jesus foi comunicado, mas Jesus estava numa outra cidade, ficou ainda mais alguns dias. Quando Jesus veio para Betânia, já fazia 4 dias que tinham sepultado a Lázaro. Jesus então veio como o príncipe da vida e disse aos discípulos: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram: mestre, se dorme, estará salvo. Então Jesus disse: Lázaro morreu. Lázaro morreu. E foi bom que eu não estivesse aqui. Isto dizendo o seguinte, que Lázaro morreu. E ele disse: vou despertá-lo. Jesus dizia da sua morte. Então disse claramente: Lázaro está morto, folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Vamos ter com ele. Quando Jesus chegou lá, Jesus o chamou para a vida. E a vida foi restaurada a Lázaro. Então Jesus, neste capítulo 11, é apresentado como o príncipe da vida. No capítulo 12, quando passamos para o capítulo 12, nós vamos encontrar aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus apresentado como rei. No dia da festa, o povo da cidade, quando Jesus passava por ali, por aquelas ruas, cantavam dizendo: Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Este foi a receptividade que Jesus teve entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho. Então Jesus, no capítulo 12, ele é retratado como rei. Infelizmente, já nos últimos capítulos, quando ele entrou em Jerusalém, não mais como com este folguedo todo, mas com um protesto das pessoas dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Mas aqui ele foi dito o rei que vem em nome do Senhor. No capítulo 13, este exemplo bem conhecido que Jesus está numa ceia com os seus discípulos e em dado momento ele faz o intervalo naquela ceia, cinge-se,
pega uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. E ao terminar, ele diz: entendeis o que eu vos fiz? Se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei o pé a vós, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Então, Jesus, no capítulo 13, ele é apresentado como servo, como aquele que veio para servir. Ele disse, e um dos evangelistas registrou, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isto no capítulo 13. No capítulo 14, quando já no finalzinho do capítulo 13, ele fala que precisa ir a Jerusalém, ser entregue na mão dos malfeitores, vai ser crucificado e morto, sepultado, depois ressuscitado. Quando Jesus diz isto, os discípulos ficam turbados, tristes. Então Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, no capítulo 14, Jesus é apresentado como sendo o Consolador. Quando ele diz: não se turbe, nem se atemorize, ele está consolando aos seus discípulos para que eles não sejam tomados de tristeza, a tristeza progrida para a dúvida e a dúvida para o descrédito. Mas Jesus, então, reafirma a eles a sua presença e que na casa do Pai há lugar que serão preparados para eles. Então ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Isto no capítulo 14. Jesus apresentado como o Consolador. No capítulo 15, quando ele começa a dar as últimas instruções para os seus discípulos, ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, vós sois as varas. Então nós observamos que toda a vara em Jesus que não dá fruto, ele vai tirar e vai lançar fora e vai limpar aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Aqui Jesus é comparado e apresentado por João como sendo a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E nós que éramos o jambuzeiro brabo, fomos com a queda de Israel, nós fomos enxertados nesta videira verdadeira e agora fazemos parte e recebemos a vida que provém de Jesus. Então ele é a videira verdadeira e nós somos alimentados por Jesus. Então, capítulo 15, Jesus é apresentado como a videira verdadeira. No capítulo 16, é quando ele fala sobre a promessa do Pai, da vinda do Espírito Santo, que seria enviado por Deus, mas somente quando Jesus fosse glorificado. Ele ainda não tinha sido glorificado. Somente quando ele fosse glorificado, então o Espírito Santo seria dado, seria enviado para estar com os seus discípulos, os seus apóstolos, os continuadores da sua obra. Então, em João 16, ele é o doador do Espírito Santo, aquele que envia o Espírito Santo para nós. No capítulo 17 é a conhecida oração chamada oração sacerdotal de Jesus, quando ele começa dizendo sobre o relacionamento dele com o Pai, antes que o mundo existisse, a vinda dele para este mundo, o ensinamento que ele deu para os seus discípulos e que agora ele estava intercedendo por eles, porque ele disse: eu vou para ti, mas eles estão no mundo. Portanto, guarda-os em teu nome e livre-os do mal. Então, Jesus aqui foi apresentado como sendo um grande intercessor, aquele que intercede, que pede a favor de outrem. Jesus estava orando pelos seus discípulos e por nós que futuramente haveríamos de crer. Ele disse: e também por aqueles que hão de crer em mim.
os que já creem, mas os que virão a crer. E nesta oração de Jesus estou incluído eu, você, todos nós, e aqueles que ainda não são salvos, mas o serão, estão incluídos na oração sacerdotal de Jesus, o grande sacerdote. Quando vamos para o capítulo de número 18, nós encontramos aqui a prisão e o sofrimento de Jesus. Jesus aqui é então o sofredor que se torna um modelo, porque tudo quanto fizeram com Jesus, ele não revidou, ele não abriu a boca, mas ele entregou-se a Deus. Portanto, o exemplo de Jesus aqui é o exemplo do sofredor. Alguém que passa pelo sofrimento, suporta este sofrimento com resignação, com paciência, porque sabe que dali advirá resultados importantes. No capítulo 19, então, ele agora, depois de ser julgado, sentenciado e condenado, agora ele vai para a execução da pena. Ele vai ser, então, crucificado. No capítulo 19, ele é o Salvador que foi crucificado. E mesmo crucificado, ele ainda exerceu o seu aspecto de salvar, porque salvou um daqueles malfeitores que estava ao lado dele, na cruz ao lado. Um se perdeu, o outro reconheceu-se e Jesus prometeu que ele estaria no paraíso. No capítulo 19. No capítulo 20, quando surge então a manhã da ressurreição, depois de todos os sofrimentos, Jesus ressurge triunfante pelo poder de Deus, ele foi ressuscitado. E ele então, com a sua morte, sepultamento e ressurreição, ele conquistou o poder da morte, do mundo e do inferno, e trouxe consigo as chaves da morte e do inferno. Quando tudo parecia que Jesus tinha sido vencido, tudo estava silenciado, Deus o Pai o levanta da terra e o ressuscita. E ele traz este triunfante brado de vitória. Eis aqui o que fui morto, mas estou vivo para sempre e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Jesus, o conquistador da morte. E no capítulo 21, último, nós encontramos aqui Jesus como sendo aquele que restaura os que se desencaminharam. Os discípulos fugiram com medo. Pedro negou a Jesus, chorou amargamente. Mas neste capítulo 21, Jesus se apresenta diante deles e chama particularmente a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, Jesus fez a mesma interrogação. E nós observamos que, neste encontro, Jesus restaurou a Pedro, que estava praticamente distanciado por ter negado Jesus. Mas aqui Jesus o restaurou e o reintegrou. E depois nós observamos, já lá no dia de Pentecoste, quão poderosamente usado foi Pedro nas mãos do Senhor. E dali por diante, tornou-se um valoroso servo de Deus, corajoso e fiel, enfrentando sofrimentos e prisões, mas guardado pelo poder da mão de Deus. Neste capítulo 21, ele é o restaurador do arrependido. Então, observamos aí, em linhas gerais, dentre os 21 capítulos escritos por João, cada um deles enfatizando um aspecto da vida de Jesus. Então, observe, no capítulo 1, ele é apresentado como Filho de Deus, capítulo 2, como Filho do Homem, capítulo 3, como Mestre Divino, capítulo 4, como Ganhador de Almas, capítulo 5, como o Grande Médico, capítulo 6, como o Pão da Vida,
capítulo 7 como a água da vida, capítulo 8 como o defensor do fraco, capítulo 9 como a luz do mundo, capítulo 10 como o bom pastor, capítulo 11 como príncipe da vida, capítulo 12 como rei, capítulo 13 como o servo, capítulo 14 como o consolador, capítulo 15 como a videira verdadeira, capítulo 16 como o doador do Espírito Santo, capítulo 17 como o grande intercessor, capítulo 18 como o sofredor modelo, capítulo 19 como o Salvador crucificado, capítulo 20 como o conquistador da morte e capítulo 21 como o restaurador do arrependido. Que possamos, através destes aspectos apresentados, nos identificarmos neles e observar que o mesmo feito de Jesus, que estão registrados em João, continua acontecendo também nos nossos dias e pode acontecer para nós. Quem sabe você hoje precisa ser restaurado. Ele é o restaurador do arrependido. Quem sabe você precisa da água da vida. Ele é a água da vida. O pão da vida, a cura da enfermidade, ele é o médico. O ensinamento, ele é o mestre. E por aí vai. Tudo isto nós encontramos na pessoa de Jesus. Quão maravilhoso é servir a este Jesus e saber que de todas as situações nós encontramos lições para enfatizar o valor, o poder, a ação e a influência de Jesus sobre a nossa vida para nos levar para mais próximo da presença de Deus, o nosso Pai. Sigamos este caminho desfrutando destas ricas e poderosas bênçãos de Deus através de Jesus para o bem da nossa alma. E que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.